Fala Dev, beleza? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como que você pode criar o teu próprio sistema usando Python e inteligência artificial para transformar texto em áudio. E uma coisa muito interessante, essa inteligência artificial aqui que eu vou usar nesse vídeo, ela aceita uma voz base para que você possa clonar aquela voz, ela vai tentar emular a voz que você vai usar como base para que tu possa ter uma voz mais natural possível. Deixa eu te mostrar aqui como que vai ser o sistema. O sistema que a gente vai criar, ele é um endpoint que utiliza Fast API. Por que eu uso Fast API principalmente nesses projetos assim, né? Porque, primeiro, você pode usar esse endpoint para futuros projetos em front-end, né? E também porque a Fast API, ela te dá essa documentação aqui em que você pode testar o teu endpoint, mas também ele serve como uma interface, né? Uma interface que eu até acho que é muito user-friendly, sabe? Então, por exemplo, para esse nosso projeto, a gente vai colocar aqui o texto, a gente vai escolher qual é a linguagem que a gente vai estar querendo utilizar e também a gente vai poder escolher o arquivo da voz base, né? Para que a inteligência artificial ela possa clonar ou emular a voz que a gente está passando como a voz para ser clonada, né? Depois a gente vai executar e aqui vai aparecer um botão para fazer o download do arquivo. Mas antes da gente ir para o código mesmo, dá uma olhada em como fica a voz criada por essa inteligência artificial aqui. Olha só. Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de propósito geral, e com ênfase na legibilidade do código, criada por Guido van Rossum em 1991, ela é conhecida por sua simplicidade e por permitir que programadores foquem mais na solução do problema do que na complexidade da sintaxe. Vocês podem ver que ela não fica aquela voz tão robotizada, né? Ela fica uma voz um pouquinho natural, ou pelo menos ela tenta emular uma voz um pouquinho natural. Beleza? Então, vamos para a parte do código agora para mostrar para você como é que eu fiz esse código aqui, como é que eu fiz esse sistema, na verdade, e como você pode fazer também. Então, primeiro de tudo, você vai criar, claro, um diretório. Eu chamei esse diretório aqui de TTS Project, né? O Text to Speech Project. E dentro dele, eu quero que você ative um ambiente virtual, beleza? Isso é muito importante. Vocês podem ver aqui que o meu já está ativado, mas vocês podem usar esse comando aqui que eu vou colocar aí na tela, tanto para criar o ambiente virtual, quanto para ativar o ambiente virtual. Lembrando que isso tem que ser feito no diretório que você vai usar para o teu projeto. Eu vou estar deixando aí a versão para Mac, para Linux e para Windows de todos esses comandos, beleza? Depois que o teu ambiente virtual ele está criado, aí você vai poder instalar todas as bibliotecas que a gente vai usar nesse projeto. Como que eu faço? Eu crio esse arquivo aqui chamado requirements.txt e vocês podem ver que aqui estão todas as bibliotecas que a gente vai usar nesse projeto. Pode copiar aí, tá? Fast API, NumPy, Soundfile, Torch e TTS, né? Beleza? Depois é só você colocar esse comando aqui no teu terminal. pip install-r requirements.txt e aí todas essas bibliotecas aqui, elas vão ser instaladas no teu projeto dentro de um ambiente virtual, beleza? Todo esse processo, pessoal, vai levar um tempinho, principalmente por conta do TTS, do Text to Speech, beleza? Porque ele vai estar baixando várias modules que ele usa para o processamento de voz. Então, se deu tudo certo, se você conseguiu instalar todas as bibliotecas que são necessárias, a gente vai começar agora a codar, vamos colocar a mão no código, né? Eu quero que você crie aí no seu repositório, na verdade no seu projeto principal, né? Esse arquivo aqui chamado main.py. E é dentro dele que a gente vai criar o nosso endpoint com Fast API e colocar tudo o que a gente precisa para poder transformar o texto em um áudio utilizando a inteligência artificial, beleza? Então, olha só, primeiro de tudo, começa importando todas essas bibliotecas aqui, todos esses módulos, tá ok? São todos esses que a gente vai precisar. Beleza? Se você já importou tudo aí no teu arquivo principal, eu quero que você agora instancie dentro de app ou em qualquer outro nome de variável que você quiser,
Fast API, né? Isso daqui é por padrão, a gente sempre tem que inicializar Fast API no arquivo que a gente vai estar usando, Fast API, claro, né? Depois disso, vamos criar o nosso endpoint. Percebe que o endpoint que eu criei aqui, ele é um endpoint do tipo post, né? A URL, o nome da nossa URL, eu coloquei aqui como create audio, /create audio, e o nome da nossa função também, create audio. Dentro dessa nossa função, alguns parâmetros vão ser necessários, como vocês podem ver aqui, né? Text, language e voice to be cloned. Eu quero falar um pouquinho sobre esses parâmetros aqui. Todos eles vão ser parâmetros necessários, né? O texto, óbvio que vai ser o texto que a gente vai transformar para áudio, e percebe que o parâmetro language, ele recebe uma lista, e é uma lista fechada, né? Com 3 opções, English, Portuguese e Spanish. São essas 3 línguas que a gente vai aceitar aqui, receber lá do cliente, no caso, né? E por padrão, caso o usuário, por exemplo, não envie uma linguagem, por padrão vai ser português. Voice to be cloned, esse parâmetro aqui também é muito importante, vocês podem ver que ele é do tipo file, né? Upload file. Então vai ser um arquivo que o usuário ele vai enviar. Esse arquivo aqui é a voz base, né? A voz para que você vai usar como base para clonar ou para emular aquela voz ali, para que a voz ela seja o mais natural possível, beleza? Vamos então agora para dentro da nossa função. Primeiro de tudo, a gente vai definir qual é o nosso device, né? Se você está usando GPU ou CPU. Isso aqui é muito importante, né? Porque GPU, o processamento é um pouco mais rápido. Então, se tu tem uma placa aí no teu computador que possa fazer esse processamento mais rápido, se você usa GPU, então você vai cair aqui nessa condição. Se não, você vai usar CPU, processamento é um pouco mais lento, mas você vai conseguir fazer o processamento da voz, né? De texto para áudio, tá ok? Depois disso, a gente vai iniciar a nossa biblioteca TTS, né? Como vocês podem ver, eu abri aqui uma variável TTS, passei a classe TTS e dentro dela eu estou colocando a model que a gente vai usar. Essa é a model que a gente vai usar. É muito importante que você copie, né, tudo isso aqui do jeito que tá, para que você possa usar a model correta. Jean, tem outras models que eu posso utilizar? Tem sim, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui a documentação para Cookie TTS, que é a model que eu estou usando para fazer essa conversão de texto para áudio. E lá tem inúmeras outras models que você pode usar. No meu caso, a que eu achei melhor foi essa daqui. Se você vai fazer o mesmo que eu, então é só você copiar essa string aqui, beleza? Progress bar eu coloquei como falso, e aí você precisa depois colocar to device, né? É algo padrão ali na biblioteca TTS, beleza? Se você for ler a documentação, você vai ver que eles recomendam que a gente inicialize o TTS dessa forma. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o arquivo que a gente está recebendo como parâmetro aqui, vai abrir esse arquivo e salvar esse arquivo temporariamente. Por quê? Porque a gente vai precisar passar para nossa model TTS, né? A gente vai precisar passar o caminho para o nosso arquivo. Então, o usuário vai lá, vai mandar o arquivo para a gente, né? O cliente vai mandar o arquivo para o servidor, só que a gente não quer salvar esse arquivo na nossa máquina local. Para isso, a gente vai usar essa biblioteca aqui em Python, que é a Tempfile, certo? Dessa forma aqui, a gente vai poder salvar temporariamente esse arquivo, ter um nome desse arquivo e também ter um caminho para esse arquivo, que é o que vai ser necessário para a gente enviar para a model TTS, beleza? Então, é dessa forma que a gente vai fazer aqui, ó, with temp file, named temporary file. É muito importante que o sufixo ele seja WAV, beleza? E eu passei aqui o nome dessa variável para ele, né? Temp clone voice, temporary clone voice. Ou seja, esse temp clone voice aqui, vamos dizer que no momento ele é um arquivo temporário que não tem nada escrito nele. O que a gente vai fazer?
vai escrever nele, vai colocar algo dentro dele. O que a gente vai colocar dentro dele? Aqui na linha 23 você pode ver, né? Eu estou escrevendo nesse arquivo temporário tudo o que está vindo lá da nossa voice to be cloned, ou seja, o arquivo que a gente vai estar passando do cliente para o servidor. Depois disso, eu preciso muito dessa variável aqui. Na verdade, tudo isso que a gente fez até agora é por conta dessa variável aqui, temp clone voice path. Eu preciso, né, de um arquivo, eu preciso do caminho para esse arquivo para eu poder usar na minha model TTS, beleza? Como que eu consigo isso daqui? Esse temp clone voice path é só pegar temp clone voice, que é o nosso arquivo temporário, e o nome que a gente vai poder ter o caminho para esse arquivo temporário. E agora que a gente tem, né, o caminho para o nosso arquivo, o que a gente precisa fazer é passar esse caminho do arquivo, passar todos os parâmetros para que aconteça essa transformação, né, de texto para áudio. Então, abrir aqui essa variável áudio, percebe que está tudo dentro desse bloco with aqui, tá ok, pessoal? Isso aqui é muito importante que esteja dentro do bloco with, porque os arquivos temporários, quando eles fecham, eles simplesmente são apagados da máquina local, beleza? Então, esse processamento aqui, ele tem que estar dentro do bloco with, tá ok? Então, dentro da variável áudio, eu vou estar invocando a classe tts.tts, vou estar passando o texto que está vindo do cliente, vou estar passando o nosso speaker WAV. O speaker WAV, ele precisa de um caminho para um arquivo. É por isso que a gente precisou do temp clone voice path. Então, é o nosso arquivo temporário lá, agora ele tem um caminho, pelo menos temporariamente. E é esse caminho que a gente vai usar aqui dentro do nosso conversor de texto para áudio. E também a linguagem, né? Você pode passar português, inglês ou espanhol. No meu caso, eu vou estar passando português por padrão. Depois disso, né, a gente fecha aqui o bloco with. Só que aí não acabou. Por quê? Porque áudio agora, o que ele é? Ele é uma lista de vários valores. Esses valores, eles são valores chamados de floating points. Só que a gente precisa transformar essa lista em valores mais consistentes, né? É por isso que eu vou pegar essa lista, eu vou pegar esse array e eu vou transformar ele em um outro array usando NumPy. Então, olha só, estou pegando esse áudio aqui, estou usando numpy.array, passando esse áudio e dizendo: seguinte, NumPy, eu quero que todos os valores dessa lista agora, eles tenham um tipo só, o tipo float32, para que a gente possa ter uma consistência maior. E também para que a gente possa trabalhar com a biblioteca chamada Soundfile, que daqui a pouquinho eu te explico o quanto ela é importante, beleza? Depois que você faz essa conversão aqui, você tem um array, né? O teu áudio ele foi transformado em um array de valores do tipo float32, só que agora eu quero passar esse array aqui de valores para ele se tornar realmente um arquivo, né? Um file. Para isso, o que eu vou fazer? Como eu não quero salvar esse arquivo na minha máquina local, eu quero mandar de volta para o cliente, e aí o cliente decide o que vai fazer, se ele vai baixar, se ele vai deletar, ele decide, mas eu não vou baixar esse arquivo na minha máquina local. Para isso, eu crio um arquivo em memória. AudioStream, como vocês podem ver, está usando IO bytes IO. AudioStream agora, ele é um arquivo em memória. Não tem nada dentro dele, mas daqui a pouquinho eu vou passar o arquivo de áudio para dentro dele, tá ok? Para a gente fazer isso, nós vamos usar essa biblioteca aqui que você importou, que é a Soundfile. Soundfile é usado para gerenciamento, né, manipulação de arquivos de áudio, beleza? Percebe aqui, ó, presta atenção na linha 37. O que eu estou fazendo? Eu estou usando esse módulo Soundfile e eu vou escrever dentro do arquivo AudioStream o quê? Tudo que está em Audio Array. Então, essa biblioteca ela vai pegar Audio Array, vai entender o que tem lá dentro, vai entender que, na verdade, aquilo ali é um array com valores que correspondem a um áudio, vai transformar aquilo num áudio e passar
para dentro de Audio Stream, que é o nosso arquivo que está em memória. Eu passei para esse nosso áudio um sample rate de 22.050. É importante que você use também esses valores de sample rate e o formato WAV, tá ok? Você pode usar o formato que quiser, eu gosto de usar o formato WAV. Depois disso, para quem já trabalhou com arquivos em memória, é muito importante que você reinicie o ponteiro desse arquivo em memória, né? Lá para o início, para que tudo dê certo. É por isso que eu faço esse audiostream.seek0, beleza? Tá tudo pronto para a gente retornar o que? Um streaming response. A gente vai estar retornando um arquivo, né? É por isso que a gente importou aqui em cima de FastAPI Responses, streaming response. O que é que streaming response ele vai retornar então? Ele vai retornar o nosso audio stream, então ele vai estar retornando o nosso arquivo, o nosso áudio. Qual que é o tipo de mídia? Áudio/WAV. E é muito importante que você passe headers também, para que quando o usuário ele for fazer o download do arquivo, ele tenha as informações necessárias. Então agora vamos testar, né, pessoal? Se o nosso sistema, se o nosso endpoint está funcionando realmente, abre aí o teu terminal e aí você vai colocar esse comando aqui, FastAPI dev main.py. Eu coloco sempre na porta 8085, mas se você quiser deixar a porta padrão, se eu não me engano é a 8000, vai funcionar também. Vamos dar Enter e esperar um pouquinho. Beleza, se deu tudo certo, se não tem nenhum erro no teu código, você vai ver essa confirmação aqui, de que o teu endpoint está rodando na página 8085. A gente vai visitar essa página aqui, 8085/docs, para a gente ver se está tudo funcionando mesmo. Olha só, aqui na minha página 8085/docs, eu vou ter o meu endpoint criado, né? Create Audio. E ele é um endpoint do tipo POST. Na verdade, ele aceita requisições do tipo POST. Vamos testar então. Try it out. Eu tenho um texto aqui que ele fala sobre o que é Python. Eu vou colar esse texto. Ele é um texto relativamente pequeno. A linguagem que a gente vai usar é português. Eu vou escolher um arquivo, essa daqui, voicebase.wav. É muito importante que seja o arquivo do tipo WAV, senão não vai dar certo, beleza? E tenta gravar a tua voz ou qualquer outra voz que você vai usar como base de uma forma muito nítida, sabe? Sem ruídos nem barulhos por trás, porque senão isso vai influenciar na qualidade, né, do áudio final, tá ok? Depois disso, vamos executar. Vai levar um tempinho até que tudo aconteça, né? O texto ser transformado em áudio, etc, etc e tal. Mas se der tudo certo, a gente vai ver um botão de Download File, né? Baixar o arquivo aqui na nossa resposta, ok? Beleza, pode ver aqui então no nosso Response Body que a gente tem um botão para baixar o arquivo. Vamos baixar esse arquivo então. Ele baixou aqui para nós, eu vou deixar para vocês aí o resultado. Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de propósito geral, e com ênfase na legibilidade do código, criada por Guido van Rossum em 1991. Ela é conhecida por sua simplicidade e por permitir que programadores foquem mais na solução do problema do que na complexidade da sintaxe. Então, pessoal, esse é o resultado final. Vocês podem ver, sinceramente falando, é uma voz um pouquinho mais natural, não é tão robotizada, mas é claro que não é aquela qualidade enorme, né? Obviamente, por quê? Porque essa model, a gente pode treinar ela, né? O que a gente passou? A gente passou só um áudio para ela e ainda assim ela teve um bom resultado. Se você pega para treinar essa model, né? Você baixa o repositório aí na tua máquina local, treina ela com vários e vários arquivos de áudio, aí sim você vai obter resultados ainda melhores. Mas para algo de graça, para algo que em poucas linhas de código a gente consegue fazer, já está de bom tamanho. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que de tempos em tempos eu vou estar postando conteúdos como esse. Valeu!